Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso quinto exercício relativo à parte das listas que nós estamos trabalhando e as coleções em Python, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da quinta questão sobre as listas da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a resolver, então, aqui o nosso quinto exercício relativo à parte das listas que nós temos aí disponível da linguagem Python. Aqui no ambiente do PyCharm eu vou abrir o meu projeto Exercícios Python, lembrando que nós já temos aqui dentro desse projeto, criado ali de aulas anteriores, o nosso arquivo.py, contendo aqui a nossa lista 6, que se trata das listas, tá certo? Vou apenas fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, para que nós possamos ter aqui na tela todo o editor de código aqui, para facilitar a visualização. Lembrando que na aula passada nós fizemos a resolução aqui do nosso quarto exercício relativo à parte das listas da linguagem Python. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui logo na sequência eu tenho, né, o enunciado da nossa quinta questão, que diz o seguinte: dada a lista D contendo os elementos A, B, C e D, são todas do mesmo tipo, pessoal, mas lembrando que no caso das listas, elas são heterogêneas, então eu poderia ter tipos de dados diferentes aqui no caso, tá certo? Então, elas são heterogêneas. E aqui ele pede o seguinte: remover e retornar o elemento da posição 2. Então, vamos fazer aqui o que esse exercício pede. Inicialmente, eu vou declarar aqui a minha lista com o nome D. E para mim declarar uma lista no Python, é simplesmente eu abrir e fechar aí o colchetes. E aqui eu já posso colocar os elementos. No caso, eu vou começar aqui, então, colocando o elemento A, depois o elemento B, C, e por fim aqui também nós temos aí o elemento D. E aí, para me verificar aqui, eu já posso printar essa lista e também ver se trata exatamente das listas no Python. Para isso eu coloco um print type, né, como a gente já fez aí de aulas anteriores, e aqui eu coloco aqui o argumento sendo exatamente a minha lista. Eu já posso aqui no caso rodar esse código, então botão direito aqui na aba lista 06, run lista 06 e está lá, ó. Eu tenho aqui então a minha lista contendo os elementos A, B, C e D, e se trata exatamente da classe aí das listas, tá certo? Eu vou voltar aqui agora que nós vamos então desenvolver aqui o nosso código, onde nós vamos fazer então aí a remoção e retornar esse elemento da posição 2. Para isso eu vou criar uma variável, ao invés de colocar simplesmente D e o método, que no caso vai ser o método pop, que nós vamos ver. Então, ao invés de eu fazer isso diretamente, eu vou declarar uma variável chamada elemento removido. Removido. Essa variável elemento removido, então, vai receber, né, d.pop, e aí como argumento eu vou informar para ele aqui qual que é a posição. Então, como o exercício pede a posição 2, então ele vai guardar nessa variável o elemento removido, né, a posição 2 dessa minha lista. Aqui agora eu já posso, então, printar na tela utilizando as fstrings aqui no caso, tá certo? E eu vou colocar assim, ó, elemento removido. Dois pontos, abre e fecha as chaves. Vou colocar aqui, então, o nome da variável, elemento removido. Logo na sequência, utilizando novamente o print com as fstrings, eu vou mostrar aqui, né, a lista após, no caso, né, a remoção. Dois pontos, abre e fecha parênteses, e eu coloco então aqui agora a lista. Vamos rodar esse código. Então, aqui nós podemos verificar, né, que o elemento que foi removido é o elemento C, que no caso aqui ele está na posição 2, que é o que o exercício pede, tá certo? Lembrando que no caso
das listas, elas são indexadas começando sempre do índice 0. Então, A aqui está no índice 0, B o índice 1 e o índice 2 aqui no caso é o elemento C. Então, o elemento removido foi o elemento C e aí logo na sequência eu tenho aqui, né, a lista após a remoção. Então, eu tenho os elementos A, B e D. Então, dessa maneira que nós finalizamos essa parte aqui, utilizando o método POP. Eu vou até fazer assim, ó, vou colocar uma hashtag aqui no caso, tá certo? Usando o método POP no caso. Teria outra forma? Tem, utilizando, por exemplo, o delete. No caso aí, nós vamos utilizar a função del aqui da linguagem Python. Para isso, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, colocar isso daqui em linhas de comentário, tá certo? E eu vou apagar essa forma aqui, porque nós vamos fazer de uma segunda maneira, que é usando o quê? Usando a função del no caso. E aí, para isso, ó, vou criar novamente aquela minha variável chamada elemento underline removido, que vai receber, então, eu vou colocar a posição, o elemento da posição 2 aqui dessa minha lista, então eu faço dessa maneira, e aqui eu posso fazer o seguinte, del, e vou colocar, então, a lista na posição 2. Então veja como é simples também fazer aí a remoção aqui dessa maneira. Lembrando que da forma anterior é a forma mais comum e eficiente que nós temos para fazer aí a remoção de um elemento aqui na linguagem Python. Agora eu já posso printar na tela aí com as f-strings, né? E mostrar aqui então o elemento removido, como nós fizemos ali anteriormente. Então aqui, ó, elemento removido. 2 pontos, abre e fecha chaves, e eu vou colocar então a variável elemento removido, e logo na sequência, para finalizarmos, nós vamos utilizar o print com as f-strings novamente, e a lista após a remoção, no caso. 2 pontos, abre e fecha as chaves, e eu coloco então aqui a minha lista D. E agora, né, se eu rodar novamente esse meu código, veja lá, eu tenho aqui o elemento removido, é o elemento C, tá certo? Tá aqui, ó, pintamos ele, porque eu utilizei o del aqui, nessa linha 93, e logo na sequência eu tenho aqui, né, a lista após a remoção, A, B e D. Veja que foi o mesmo resultado. Então, nós podemos fazer a utilização aí da remoção de um elemento, tanto utilizando o método POP, que é o mais comum e eficiente que a gente encontra aí da linguagem Python, mas eu também posso fazer utilizando aqui a funçãozinha del, como nós vimos aqui nessa outra forma, tá certo, pessoal? E aí, dessa maneira, nós finalizamos aí a resolução do nosso 5º exercício relativo à parte das listas da linguagem Python. Então é isso. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução da nossa 5ª questão relativa à parte das listas da linguagem Python, onde eu mostrei para vocês 2 possibilidades de fazer a remoção de um elemento dentro da lista, tanto utilizando o método POP ou também a função del aí que nós temos aí disponível para ser usada, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!